Estamos de volta com a Ciência na Praça, uma iniciativa do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. E agora eu tenho o prazer de conversar com o pesquisador, o doutor, professor Adalberto Val. O professor Val é nosso ex-diretor por 2 gestões, é o líder do INCT Adapta, e nós vamos falar sobre mudança climática, sobre peixes, sobre segurança alimentar. Professor Val, queria que o senhor contasse para a gente qual é a pergunta-chave, pergunta científica do INCT Adapta, e também que o senhor nos fale dessa estrutura, esse parque científico que o Adapta tem. Nós sabemos um dos mais completos, um dos mais bem estruturados para os estudos sobre o comportamento, a influência do comportamento na fisiologia, genética dos organismos aquáticos frente à mudança climática. Antes de conversar com você, eu estava conversando com o Beto Quezada, falamos também de grandes experimentos que o INPA tem para estudar o impacto da mudança do clima na floresta, e o Adapta acho que vem nessa mesma direção, também enfrentando essa grande questão científica e fundamental para toda a humanidade, que é essa crise climática. Muito bom. Primeiro Henrique, que prazer estar aqui. Imenso prazer. Eu acho que iniciativas como essa, de fazer uma interlocução da ciência com as comunidades, com a sociedade, é de fundamental importância. Afinal de contas, nós precisamos ter nas bancadas dos nossos laboratórios, das nossas instituições, os desafios que a gente vem enfrentando no dia a dia, no seio da sociedade. A ciência é feita com esta finalidade, melhorar a qualidade de vida, em última instância, da sociedade na qual a gente se insere. Portanto, uma iniciativa como essa, de trazer para a praça aquelas informações que nós geramos nos laboratórios, nas bancadas dos laboratórios, é de fundamental importância. Muito bem. A sua questão referente ao INCT Adapta, ela vem sendo pensada, na realidade, desde há muito tempo. Nós estamos na 3ª versão do INCT Adapta, já completando 18 anos, portanto, do desenvolvimento desse projeto. E logo lá, na primeira versão do projeto, nós pensamos na questão fundamental que norteou a concepção do Adapta, e depois a gente foi evoluindo para novas questões. Naquele momento, a pergunta central era muito simples. A pergunta é: o que diferentes organismos possuem para poder enfrentar os desafios ambientais? Como uma mesma espécie pode enfrentar diferentes desafios ambientais? Desde que a gente estava estudando os peixes da Amazônia, que várias espécies de peixes respondiam com as suas ferramentas, com as suas adaptações, com as suas modificações aos diferentes desafios ambientais. E nós aprendemos também que diferentes desafios ambientais estimulavam uma mesma espécie a exibir diferentes estratégias para enfrentar esses desafios. E nós relacionamos isso aos processos evolutivos, desde a época do levantamento dos Andes. Então, se nós tomarmos, por exemplo, o início do levantamento dos Andes, que aconteceu há cerca de 65 milhões de anos atrás, nós já tínhamos peixes na bacia. Esses organismos foram enfrentando diferentes desafios ambientais. Os que sobreviveram a esses desafios ambientais conservaram essas informações no seu material genético. Então a pergunta era simples: será que eles conseguem enfrentar as mudanças climáticas que nós estamos enfrentando agora por conta do que eles aprenderam ao longo do processo evolutivo? Porque nós já tivemos mudanças climáticas intensas.
Qual a diferença delas para hoje? É que as antigas mudanças climáticas levaram milhões de anos, levaram milhares de anos para acontecer. E o que está acontecendo agora é muito rápido do ponto de vista evolutivo, tá certo? A biologia não guarda compasso, não tem o mesmo timing, o mesmo tempo que tem as mudanças climáticas. Para você ter uma ideia, essas mudanças climáticas que nós estamos vivendo agora começaram com a Revolução Industrial. Então começaram em 1750, 1760, que a gente começa a ter um aumento muito significativo dos níveis de CO2 e da temperatura do planeta. Nós trouxemos para a praça aqui agora uma informação, e na forma de jogos, na forma de material para o pessoal entender isso, que é o seguinte: os nossos peixes da Amazônia, apesar de viverem em ambientes mais quentes, eles são muito frágeis do ponto de vista do aumento da temperatura. Eles estão vivendo muito próximo das suas temperaturas máximas. Então, pequenos aumentos de temperatura no ambiente causam uma mortalidade muito grande dos peixes. Várias espécies de peixes estão a 0,5 a 1 grau Celsius do seu limite máximo. Então elas têm que procurar lugares mais frescos. Mas como procurar um lugar mais fresco se a gente está na linha do Equador? Não temos conexões para cima, conexões para baixo para os peixes desaparecerem. O caminho deles é a floresta. Se a gente destrói a floresta, se a gente não mantém as conexões com a floresta, na realidade a gente acaba causando mais problemas ainda para esses animais. Nós vimos em 2023-24 intensa mortalidade por conta do aumento da temperatura. E nós vamos agora enfrentar um período também de novo com temperaturas mais altas. Qual a diferença entre a nossa região e outras regiões? Grande questão da nossa região é que o peixe é a principal fonte de proteína para a alimentação humana, principalmente para as populações, para as comunidades que vivem no interior da Amazônia. Se a tendência é o aumento das temperaturas média e extremas, a água dos rios e dos lagos também ficará mais quente. E isso pode causar um fracasso na reprodução das espécies. Quais delas seriam ainda mais sensíveis? E havendo esse colapso na reprodução, vai diminuir os estoques, aquilo que o senhor começava a falar, né, do peixe como alimento. Então, a mudança do clima pode provocar uma crise. E já há sinais, é possível já, porque nós já estamos vendo esses aumentos da temperatura média, né, passamos essa barreira de 1,5 grau da temperatura média global de superfície. Então, talvez já os estoques já estejam mostrando sinais disso. Ou seja, além da sobrepesca, algum efeito do próprio clima? Exatamente isso, Henrique. O grande desafio é, na realidade, o aumento da temperatura. E aí, quando a gente trata das mudanças climáticas, não é só a questão da temperatura. Nós temos níveis mais altos de dióxido de carbono, nós temos menos oxigênio na água, os peixes precisam respirar mais, e isso significa fazer passar mais água nas brânquias. E se você tem um ambiente poluído, mais poluentes entram para dentro do peixe, como plásticos, mercúrio, metais pesados, medicamentos e assim sucessivamente. Então, a mortalidade não está só relacionada à questão da reprodução. A reprodução é um ponto importante, mas a alimentação é outro ponto importante, o comportamento dos animais é outro ponto importante e o próprio metabolismo chega no seu limite. Então, quando você tem um aumento significativo da temperatura, do ponto de vista fisiológico e do ponto de vista bioquímico, os sistemas começam a colapsar. As enzimas não funcionam mais direito, a transferência de oxigênio para o corpo dos peixes não funciona mais direito, né? O processo reprodutivo também não, a alimentação também não. Então, vários aspectos da biologia geral do animal passa a não funcionar adequadamente. Val, como é que o INPA estuda esses processos? Queria que você falasse
da estrutura que nós temos lá laboratorial e como é que nós, a exemplo do Amazon fez, que vai criar uma atmosfera enriquecida de CO2, como é que você faz para estudar isso nos organismos aquáticos? Então, nós temos dois caminhos para estudar isso nos ambientes, nos organismos aquáticos de uma maneira geral. Não só peixes, plantas, insetos, tartarugas, anfíbios. Né? Todo mundo que está na água. Todo mundo que está na água. Então tem dois caminhos para isso. Um caminho é o que eu digo sempre para os nossos estudantes todos. Olhe pela janela do seu laboratório. Muitas vezes o desenho experimental está do lado de fora ali. Então, muito legal aqui, por exemplo, você ir para o Encontro das Águas e perguntar o seguinte: será que os peixes que estão do lado do Rio Negro vão viver mais do que os peixes que estão do lado do Rio Solimões? Sim, porque eles têm diferença de temperatura, de concentração. Concentração de oxigênio, pH, uma série de coisas. Então, tem uma série de outras coisas. Você vai para a Reserva Duque, que é uma região uma reserva que o INPA administra, você pergunta como é que os peixes que vivem nesses pequenos igarapés se comportam em relação aos peixes que estão lá nos rios mais caudalosos. Enfim, a gente tem esse aspecto que está lá na natureza. O outro aspecto é você ter um laboratório para estudar aspectos específicos. E é isso que o INCT Adapta lá na primeira versão já proporcionou para a gente no INPA. Eu diria que o laboratório do Adapta hoje, no INPA, é um dos mais bem desenhados para o estudo do impacto das mudanças climáticas. Lá, por exemplo, além dos equipamentos todos de última geração que a gente tem, nós construímos lá 4 salas climáticas que reproduzem o cenário ambiental do ano 2100. Então, a gente tem uma das salas que é controle e se baseia exatamente nos dados que a torre do INPA coleta para CO2, para temperatura, para umidade, para luminosidade, e esses parâmetros, dados, são transferidos para os computadores do laboratório a cada minuto. Então, a cada minuto chega a temperatura que está acontecendo lá na floresta. E os computadores do laboratório, baseados nas equações do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, ajusta esses valores para um cenário brando, para um cenário intermediário e para um cenário drástico. Então, baseado nessas equações, a gente coloca a temperatura nova para esses cenários na sala 2, na sala 3 e na sala 4. E nessas salas, a gente ajusta de acordo com o que está previsto para o ano 2100. Então a gente incuba nessas salas, coloca lá nessas salas peixes, plantas, insetos e vê como elas respondem, como é que elas respondem a isso. Várias espécies de peixes não aguentam esses cenários extremos, aguentam o cenário brando, mas não aguentam os cenários extremos e acabam morrendo. Quando você falava dessa história geológica, né? Eu fiquei pensando, por exemplo, comparar um tambaqui com um pirarucu. O pirarucu é um peixe de respiração aérea, que já se adaptou a uma água sem oxigênio. Eles devem, então, ter um espectro de resposta bastante diferente. Talvez. Tem. Cada espécie se responde de forma diferente. Veja bem, no caso do pirarucu, obrigatoriamente ele tem que estar próximo à superfície, que é uma região mais quente da coluna d'água. Recebe diretamente a insolação nessa parte superficial da coluna d'água. E o que acaba acontecendo com esses animais, principalmente próximo aos grandes centros urbanos, é que a gente tem uma concentração de poluentes na superfície da coluna d'água bem mais significativa. Então, os animais acabam, na realidade, se intoxicando mais com plásticos, tá certo? Com óleo, com medicamentos, porque isso tudo fica na superfície da coluna d'água. No caso do tambaqui, quando não tem oxigênio da água, ele desenvolve os lábios e usa esses lábios para canalizar a fina camada da superfície da coluna d'água para as brânquias. Muito bem. O que acaba acontecendo também com o tambaqui é se contaminar ainda mais, porque ele canaliza mesmo isso. O pirarucu só sobe e faz a tomada do ar. Então, cada um deles acaba respondendo de forma diferente. O tambaqui precisa do oxigênio da água. O pirarucu precisa do oxigênio do ar.
vem a Vem superfície. a superfície para poder... Então, muitas vezes, o que acaba acontecendo é que a estratégia adaptativa desenvolvida ao longo do processo evolutivo, lá desde o levantamento dos Andes, acaba jogando contra os peixes no momento em que o homem interfere com o ambiente. O que foi uma vantagem, né, Passa na a ser uma natureza. desvantagem. Pessoal, nós conversamos com o professor Adalberto Val. O professor Val foi recentemente agraciado com um grande prêmio internacional da Sociedade de Ictiologia das Ilhas Britânicas, o primeiro brasileiro. Professor Val, parabéns. Muito obrigado. Nós lhe recebemos com muita alegria, muito orgulho. E o professor Val lidera o INCT, a gente não falou o que é. O INCT é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, é um dispositivo, é uma estratégia de financiamento do nosso Conselho Científico, CNPq, e é a ciência que está no topo da pirâmide, na base. Nós temos o programa de iniciação científica com os nossos jovens da graduação, e lá no ponto dessa pirâmide, a ciência de excelência produzida pelos nossos cientistas de maior potência, como o professor Val, que lidera o tema da adaptação e mudança do clima em organismos aquáticos da Amazônia. Pessoal, muito obrigado. Vamos aqui para a praça, porque é a vez da ciência agora na praça. Até mais. Até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado.